todos nelas estabelecidos, sem qualquer tipo de discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, religião, convicção, política, opinião, origem nacional, social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra. Lembrem-se que isso aqui está atrelado o que a gente discutiu lá em esporte e lazer também, que lembrando lá daquelas dimensões sociais do esporte, né? Ele deve ser empregado para todos, sem todas essas distinções aqui. É claro que nessa carta nós temos aqui uma especificidade de direitos, né? Para todas as raças, povos, tá bom? Um pouco mais abrangente do que lá, do que a gente viu na própria concepção do esporte, viu? Então, ou qualquer outra, consciente de que uma das condições essenciais para o exercício efetivo dos direitos humanos consiste em que as pessoas sejam livres para desenvolver e preservar suas aptidões físicas, e por isso que eu disse, agora a gente aqui vai estar entrando especificamente na parte da educação física. Então eles são livres para desenvolver, né, ou preservar suas aptidões físicas, intelectuais e morais, tá? Então coloca aí nos 3 campos. E que, consequentemente, o acesso à educação física e ao esporte, que seria o tema principal que a gente está falando, deve ser assegurado e garantido a todos. Consciente de que preservar e desenvolver as aptidões físicas, intelectuais e morais do ser humano melhora a qualidade de vida nos âmbitos nacionais e internacionais, tá? Então, a própria prática, a própria oferta do esporte, amparado também por 2 cartas que eu vou colocar assim distintas, né? Que é aquela carta do esporte e lazer, como também a carta de educação física produzida pela Unesco, tem esse objetivo que seria promover principalmente uma melhora na qualidade de vida, tá? E aí quando a gente pode adentrar a escola e também sair da escola. Lembre-se da situação que eu falei, que às vezes os valores que são desenvolvidos, né, com essas atividades morais, com esses conteúdos compostos de valores morais que perpassam os muros da escola, tá? E aí reflete na sociedade, na cidade, no país e no mundo, tá? Acreditando que a educação física e o esporte devem contribuir de forma efetiva para inculcar os valores humanos fundamentais e subjacentes ao pleno desenvolvimento dos povos, tá? Então foi o que eu falei para vocês. Às vezes a prática em si do esporte, ela está empregada em várias áreas, tá? Em várias esferas de desenvolvimento do ser humano. Lembro também que eu comentei uma vez que era, vocês não vão lembrar, um pouco antiga essa propaganda, mas era das Olimpíadas, né? Em que valores eram refletidos na prática do esporte pelos atletas em uma propaganda que na realidade não passou só na Globo, né? Quando tem propaganda das Olimpíadas, ela passa de uma forma geral em todas as emissoras. E essa daí era uma das propagandas das Olimpíadas que o esporte promovia e desenvolvia os valores. E aí os valores principais aí seriam mais valores morais, de respeito, tá bom? Respeito com adulto, com criança, com jovens, com velhos, tá bom? Com idosos. Então isso daí dá uma até mesmo um ponto de reflexão sobre o papel do esporte dentro do ambiente escolar, tá? Ressaltando que, nesse sentido, a educação física e o esporte devem buscar promover uma maior comunhão entre os povos, as pessoas, juntamente com a competição saudável, e aí seriam os valores que a gente também discutiu anteriormente em aspectos históricos voltados aí ao fair play, né? A solidariedade, a fraternidade, o respeito mútuo, o entendimento, o respeito total pela integridade e pela dignidade dos seres humanos, tá? Considerando que tanto os países industrializados como os países em desenvolvimento têm responsabilidades e obrigações para reduzir as disparidades que continuam a existir entre eles. E aqui, essas disparidades, também o esporte, como a gente comentou anteriormente, é uma forma de resgatar aquelas pessoas, crianças, jovens, adolescentes que estão em estado de vulnerabilidade
social. E aí, vulnerabilidade também nos tópicos de saúde, de educação, tá? Que continuam a existir entre eles, com relação ao acesso universal e gratuito à educação física e ao esporte. Por mais que essa carta ela tenha aí sido criada em 1978, né? Nós temos aí ainda hoje, quando se fala no tocante à prática esportiva gratuita, né, da educação física e do esporte gratuita, nós ainda temos algumas barreiras que são percebidas pela sociedade. E uma delas é principalmente o poder aquisitivo, né? O proletariado, aquelas pessoas com mais condições, conseguem ter acesso a algumas práticas esportivas ou à educação física de uma maneira diferente. Como assim, Kleber? Com mais requinte, com mais bem mais aparelhada, bem mais estruturada, tal. Exemplo, eu sempre, quando estou à frente da disciplina de natação, eu falo, a disciplina de natação ela pode ser ministrada nas escolas públicas em caráter teórico, sim, né? Em caráter prático, praticamente impossível. Por quê? As escolas não detêm ou não possuem esse aparelho, né? Tem escola que mal se sustenta, então às vezes o aparelho, o equipamento, né, a piscina, que é um equipamento das aulas de educação física, acaba sendo um instrumento um pouco caro, tanto de se manter como também de ofertar para os alunos. É claro, isso não impede as parcerias, tá? Mas é claro, quando você estabelece parcerias, acaba se limitando, porque essa parceria ela é num caráter gratuito e aí você vai ter um menor número de oportunidades, tá? Então, dito isso, ainda tem algumas limitações com relação a alguns esportes que eu chamo de esportes elitizados, tá? Então, considerando que integrar a educação física e o esporte ao meio ambiente natural, e aí traz todas as esferas de prática esportiva, significa enriquecê-los e inspirar respeito quanto aos recursos do planeta e uma preocupação com a sua conservação e utilização para o bem maior da humanidade como um todo, tá? Tendo em consideração a diversidade dos meios de treinamento e de educação existentes no mundo, mas constatando que, não obstante as diferenças entre as estruturas esportivas nacionais, é evidente que a educação física e o esporte não se limitam somente ao bem-estar físico e à saúde, mas também contribuem para o pleno equilíbrio do desenvolvimento do ser humano. E mais uma vez, isso aqui vai estar se conversando com o que a gente já discutiu anteriormente em aspectos históricos, né? Históricos, que é mens sane corpore sane, corpo são, mente são. Então não tem como distanciar, quando a gente pensa no caráter de saúde, de aptidão física voltada para a saúde, de equilíbrio mental, você distanciar o corpo e a mente, né? Até porque às vezes o corpo gera efeitos de relaxamento quando você faz uma prática de exercício físico, tá? Justamente, René de Castro, a mente liga o corpo. Então, é importante isso aí, viu? Tá tudo dentro do que a gente tá falando sobre mens sane e corpore sane, viu? Então, não tem como a gente fazer essa divisão. Não, vou trabalhar só a minha mente, vou trabalhar só o meu corpo. É importante ter um trabalho em conjunto. E às vezes, você pode até pensar que tem como dividir, mas não tem. Você vai fazer um exercício físico para fortalecer o seu corpo, automaticamente você também está trabalhando a mente com a maior atividade cerebral, né? Existem estudos que já saíram, principalmente aí na área cognitiva, que pessoas que correm, tá? E aí, é claro, tem que se dar uma olhada bem no ponto de vista e no parecer desse estudo, que pessoas que correm, elas são mais inteligentes, tá? O estudo traz essa perspectiva. A partir de que pressuposto? Com a corrida, né? Você correndo vai ter um maior nível de oxigenação, vai ter mais oxigênio circulante na corrente sanguínea, e aí, é claro, como vai acontecer a irrigação do cérebro, chegando esse sangue no cérebro, você vai ter uma maior concentração de oxigênio, então vai ter, como é que eu posso dizer, um fluxo de energia mais constante,
no cérebro. Consequentemente, vai ter mais atividade cerebral. Diga-se de passagem, essa atividade cerebral seria em detrimento do aspecto da inteligência. Só que a inteligência é movida por outras situações também, que não cabe eu entrar aqui, que são pontos de discussão aí para outra disciplina, que seria tanto a psicologia como também a educação física escolar. Mas esse estudo em detrimento dessa ação motora produzir uma maior atividade cerebral, entende-se que a pessoa consegue processar e raciocinar algumas informações com mais velocidade, tudo bem? E aí, consequentemente, disse que a atividade física para pessoas, tipo as pessoas que praticam a corrida, esse estudo ele é bem específico, é sobre a corrida, são mais inteligentes, tá? Tem bases que são contestáveis, tem outras que não, mas aqui não cabe nesse momento a gente falar sobre isso, tá? Mas tem que falar da inteira relação. Então, tendo em consideração a diversidade dos meios de treinamento e de educação existentes no mundo, mas constatando que, não obstante as diferenças entre as estruturas esportivas nacionais, é evidente que a educação física e o esporte não se limitam somente ao bem-estar físico e à saúde, mas também, eu já tinha lido isso aqui, né? Ao pleno desenvolvimento do ser humano, né? Não desassociar o corpo da mente. Tendo em consideração, ademais, os enormes esforços que devem ser realizados antes que o direito, a educação física e o esporte possam se tornar uma realidade para todos os seres humanos. Ressaltando a importância da paz e da amizade entre os povos e a cooperação entre organizações internacionais governamentais e não governamentais, responsáveis pela educação física e pelo esporte, aqui a gente vê toda uma estrutura, não só agora no Brasil, mas no mundo, né, que nós temos essa organização governamental financiando, fundamentando ou movendo a prática esportiva, tá? Proclama essa carta internacional com o propósito de colocar o desenvolvimento da educação física e do esporte a serviço do progresso humano, tá? E aí nós também podemos abrir algumas bases de contestação, tá? Sobre isso aqui, porque nós sabemos como é que é a qualidade de oferta da educação física e do esporte no Brasil e no mundo. Alguns países a gente sabe mais do que outros, tá? Promovendo seu desenvolvimento e instando governos, organizações não governamentais, competentes, educadores, famílias e as pessoas em geral a se guiarem por ela, né? A disseminá-la e a colocá-la em prática, tá? Então vamos ver aqui o primeiro artigo, né? Que fala aqui sobre a educação física e esporte, né? Por isso que eu estou dando uma corrida para que a gente possa encerrar hoje. Se eu encerrar, eu gravo os vídeos e já deixo disponível também. A prática da educação física e do esporte é um direito fundamental de todos. Isso é o que prevê a Carta de Educação Física e de Esporte da Unesco, tá? Todo ser humano tem um direito fundamental de acesso à educação física e ao esporte, que são essenciais para o pleno desenvolvimento da personalidade. A gente sabe que isso aqui aflora bastante a parte do esporte nas crianças com relação ao desenvolvimento da personalidade. A liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e morais por meio da educação física e do esporte deve ser garantida dentro do sistema educacional, e aqui a gente já emprega uma obrigatoriedade dentro da educação, assim como em outros aspectos da vida social. E aí, conversando com outras disciplinas, poderia ser a prática de atividade física, de exercício físico, ou de uma prática esportiva na sua vida social, fora aí do que a gente entende como um tempo não comprometido, por assim dizer. Todas as pessoas devem ter oportunidades plenas, de acordo com as tradições nacionais de esporte, de praticar a educação física e o esporte, com isso melhorando sua forma física, atingindo um nível de realização no esporte que corresponde ao seu talento, tá? Oportunidades especiais devem ser disponibilizadas aos jovens, incluindo crianças em idade pré-escolar, idosos e pessoas portadoras de deficiências, a fim de possibilitar o desenvolvimento pleno de sua personalidade por meio de programas de educação física
e de esportes adequados às suas necessidades, tá? Esse trecho aqui é bastante importante. Eu vou me deter aqui rapidamente para que a gente possa discutir isso aqui. Quando eu disse também o objetivo da própria educação física, da parte da quando eu coloco a prática esportiva dentro da escola, um dos objetivos, tá? Não estou colocando como principal nem como único, mas seria também a própria detecção de talentos, tá? Com o objetivo, às vezes, de você promover até uma melhora de qualidade de vida daquela criança, tendo acesso a equipamentos, a clubes, bem como aí, é claro, ele seguir uma profissão. A gente sabe que no Brasil, basicamente todas as crianças aí de ensino fundamental, eu digo até que de médio, sonham em uma carreira esportiva. E uma das principais carreiras esportivas, eu não estou dizendo a única, mas eu vou falar a principal, da qual eu escuto da boca dos meus alunos, seria ser jogador de futebol, né? O primeiro contato é claro, por mais que na escola não tenha contato com o campo, tá? Que às vezes o campo é um equipamento que a escola não possui, mas ela possui a quadra, que é o que se aproxima mais. Seria o futsal, uma prática esportiva direcionada ao futebol, num campo reduzido com regras mais controladas, tá? Então a gente escuta por uma boca só que a maioria das vezes eles não querem ter outra profissão, querem ser jogadores de futebol. E dito isso, um dos nossos objetivos, como também vamos trabalhar a prática esportiva, mas também vamos trabalhar outros aspectos educacionais do esporte, tá? E a quem está discutindo o esporte, aí você tem que lembrar de da aula de até mesmo de esporte lazer, porque cria uma inter-relação entre aquelas dimensões sociais do esporte, tá? Em momentos a gente vai utilizar cada uma delas e aí se direciona essa prática esportiva dentro do ambiente escolar, tá? Então, no artigo 2, a educação física e o esporte, eles constituem um elemento essencial da educação ao longo da vida no sistema educacional como um todo, tá? A educação física e o esporte como dimensões essenciais, e aí lembra lá das 3 dimensões do esporte, da educação física e da cultura devem desenvolver habilidades como força de vontade, autodisciplina em todos os seres humanos, como membros planejantes e integrantes da sociedade. A continuidade da atividade física e a prática de esporte devem ser assegurados por toda a vida, por meio de uma educação ao longo da vida integral e democrática. Também falei sobre estudos, né, que trazem essa prerrogativa que o aluno, estima-se que o adulto ativo, e muitas das vezes é em decorrência de que quando criança ele era uma criança ativa. E aí o primeiro contato com, e aí eu vou trazer todas essas dimensões, ou atividade física, ou exercício físico, ou a prática esportiva, estava dentro da escola, tá? É o maior contato que ele às vezes tem, de uma maneira até estruturada, pelo mínimo de estrutura que possua a escola, ou essas três manifestações de prática, ele teve um contato. Se foi prazerosa, estima-se que quando adulto ele vai estar praticando também ao longo da vida, e constitui também como um direito, tá? No âmbito individual, a educação física e o esporte contribuem para a manutenção e a melhora da saúde, proporciona atividades saudáveis de lazer, permitem que as pessoas superem os inconvenientes da vida moderna. No âmbito da comunidade, eles enriquecem as relações sociais e desenvolvem um jogo limpo, tá? E aí, como jogo limpo, a gente traz vários valores que devem ser desenvolvidos, como é a questão do fair play, né? Que é essencial não apenas para o esporte em si, mas para uma vida em sociedade, né? Às vezes a gente pensa, joga limpo, você deve jogar limpo não só dentro de uma quadra ou dentro de qualquer outra modalidade esportiva, tá? Mas na vida também. Tem pessoas que se usufruem de vários meios para poder, um exemplo bem básico aqui, o enriquecimento ilegal, de ficar rico de uma forma ilegal. Então isso aqui é uma forma de fair play também, porque são valores que você leva para a vida que acabam refletindo nas características do ser humano, tá bom? Pronto, desculpa, eu estava só lá, agora eu vou dar uma olhadinha aqui, viu? Na BNCC sempre terá o objetivo de uma mesma conduta ou às vezes muda essas teorias. Na Base Nacional Comum sempre terá o objetivo de uma mesma conduta ou às vezes muda essas teorias.
Pronto, desculpa, é porque eu tava direto lá eu tava lá direto lá no